Olá, aqui é Ana Coé, para a leitura da Bíblia 365, hoje é dia 3 de novembro, dia 307. A nossa leitura se divide em 4 partes: Antigo Testamento, Novo Testamento, Salmos e Provérbios. O objetivo é que possamos juntos e diariamente fazer um devocional da palavra, para nos conectarmos espiritualmente com as Escrituras Sagradas, nos fortalecendo na fé. Te convido a escolher um local confortável e de preferência em silêncio para que você possa desfrutar deste momento em Cristo. Lembre-se de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações diárias. E na autoridade do nome de Jesus eu peço ao Espírito Santo que transbordem os nossos corações, tornando-os ensináveis, para que possamos receber as revelações na leitura de hoje. Amém e amém. Ezequiel capítulo 7, versículo 1. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, assim diz o Senhor Deus, a respeito da terra de Israel. Chegou o fim chegou, sobre os 4 cantos da terra. Agora o fim chegou sobre você, povo de Israel. Enviarei a minha ira sobre vocês e o julgarei segundo seus caminhos, e farei cair sobre vocês todas as abominações. Os meus olhos não terão piedade e não pouparei. Pelo contrário, eu darei o que vocês merecem por seus atos e farei com que paguem por todas as suas abominações. E vocês saberão que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Deus. Calamidade após calamidade, eis que vem, chegou o fim. O fim chegou, já despertou contra você. A sua sentença chegou ao morador desta terra, chegou a hora. O dia está próximo, dia de tumulto e não de alegria sobre os montes. Agora em breve derramarei o meu furor sobre você, cumprirei a minha ira contra você. Eu os castigarei segundo os seus caminhos e os farei pagar por todas as suas abominações. Os meus olhos não terão piedade e eu não os pouparei. Segundo os seus caminhos, assim os castigarei e os farei pagar por suas abominações. E vocês saberão que eu, o Senhor, sou o que castiga. Eis o dia, eis que chegou. Brotou a sentença, já floresceu a vara, reverdeceu a arrogância. A violência se ergueu para servir de vara de maldade. Não restará deles, nem da sua multidão, nem da sua riqueza, nem da sua glória. Chegou a hora, o dia está próximo. Quem compra não se alegre, e quem vende não se entristeça, porque a ira cairá sobre todos eles. Porque o vendedor não tomará a possuir aquilo que vendeu, por mais que viva, porque a profecia contra todos eles não será revogada, e por causa da própria maldade ninguém preservará a vida. Tocaram a trombeta e prepararam tudo, mas ninguém vai à batalha, porque a minha ira cairá sobre todos eles. Fora está a espada, dentro a peste e a fome. Quem está no campo morre a espada, e quem está na cidade, a fome e a peste o consome. Se alguns deles fugindo escaparem, estarão pelos montes, como pombas dos vales, todos gemendo, cada um por causa da sua maldade. Todas as mãos desfalecerão e todos os joelhos se desfarão em água. Vestirão roupa feita de pano de saco e o terror tomará conta deles. Todos os rostos ficarão cobertos de vergonha e todas as cabeças serão rapadas. Jogarão a sua prata nas ruas e o seu rosto será tratado como se fosse sujeira. Nem a sua prata, nem o seu ouro poderão livrá-los. No dia da ira do Senhor, eles não saciarão a sua fome, nem lhes encherão o estômago, porque a prata e o ouro foram um tropeço, que os levou a cair em iniquidade. Peças preciosas
joias, fizeram seu objeto de orgulho e fabricaram as suas abomináveis imagens e seus ídolos detestáveis. Por isso fiz com que essas coisas se tornassem como sujeira para eles. Entregarei tudo isso nas mãos de estrangeiros por presa, e aos ímpios da terra por despojo. Eles o profanarão. Desviarei deles o rosto e profanarão o meu tesouro. Ladrões entrarão nele e o profanarão. Prepare uma corrente, porque a terra está cheia de crimes de sangue, e a cidade cheia de violência. Trarei aqui as piores nações que tomarão posse das casas deles. Farei cessar a arrogância dos valentes e os seus lugares santos serão profanados. A destruição está a caminho. Eles buscarão paz, mas não haverá paz. Virá miséria sobre miséria e um rumor após o outro. Buscarão as visões de profetas, do sacerdote perecerá a lei, e dos anciãos o conselho. O rei estará de luto, e o príncipe vestirá de horror, e as mãos do povo da terra tremerão de medo. Vou tratá-lo segundo a sua conduta e o julgarei pelos seus próprios critérios, e eles saberão que eu sou o Senhor. No 6º ano, no 6º mês, aos 5 dias do mês, quando eu estava sentado em minha casa e os anciãos de Judá estavam sentados diante de mim, aconteceu que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Olhei e eis uma figura como de um homem, do que parecia ser cintura para cima como resplandor de metal brilhante. Ele estendeu algo em forma de mão e me pegou pelos cachos dos meus cabelos. O Espírito me levantou entre a terra e o céu e me levou a Jerusalém, em visões de Deus, até que a entrada do portão do pátio de dentro me dá para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes que provoca o ciúme de Deus. Eis que ali a glória de Deus de Israel, como na visão que eu tive no vale. Ele me disse: Filho do homem, olhe para o norte. Olhei para lá e eis que do lado norte, junto ao portão do altar na entrada, estava a imagem dos ciúmes. Então ele me disse: Filho do homem, você vê o que eles estão fazendo? Veja as grandes abominações que a casa de Israel faz neste lugar, para que eu me afaste do meu santuário. Pois você ainda verá abominações maiores do que essas. Ele me levou à entrada do átrio, olhei e eis que havia um buraco na parede. Então me disse: Filho do homem, escave aquela parede. Escavei a parede e eis que havia uma porta. Ele me disse: Entre e veja as terríveis abominações que eles fazem aqui. Entrei e olhei. Eis que na parede em todo o redor estavam gravadas figuras de animais que rastejam e de animais impuros e de todos os ídolos da casa de Israel. Em pé diante deles estavam 70 homens dos anciãos da casa de Israel, como Jazanias, filho de Safã, no meio deles. Cada um tinha a mão no seu incensário e subia uma nuvem de incenso. Então me disse: Filho do homem, você está vendo que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um na sala de imagens, pois dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Também me disse: você verá abominações ainda maiores que eles estão fazendo. Levou-me à entrada do portão norte da casa do Senhor, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando pelo deus Tamuz. Ele me disse: você está vendo isso, filho do homem? Você verá abominações ainda maiores do que essas. Levou-me para o átrio da casa de Deus, da casa do Senhor, e eis que ali, junto à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, estavam cerca de 25 homens de todas as costas para o templo do Senhor, com o rosto voltado para o leste, adoravam o sol, virados para o leste. Então me disse: você está vendo, filho do homem? Será que é pouca coisa para a casa de Judá o fato de fazerem as abominações que fazem aqui, para que ainda encham de violência a terra e tornem a mim irritar-me? Eis que eles chegam ao ramo, ao seu nariz, por isso também eu os tratarei com furor.
e os meus olhos não terão piedade, e eu não os pouparei. Ainda que gritem aos meus ouvidos em voz alta, nem assim os ouvirei. Então ouvi que ele gritava em voz alta, dizendo: Venham cá, vocês estão encarregados da cidade, cada um com a sua arma destruidora na mão. Eis que vinham 6 homens pelo caminho do portão superior que dá para o norte, cada um com a sua arma esmagadora na mão. Entre eles estavam vestidos de linho com um estojo de escriba à cintura. Eles entraram e se puseram junto ao altar de bronze. A glória de Deus de Israel se levantou do querubim, sobre o qual estava indo à entrada do templo, e o Senhor clamou ao homem vestido de linho que tinha o estojo de escriba à cintura, e lhe disse: Passe pelo meio da cidade, do meio de Jerusalém, e marque com um sinal a testa daqueles que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Depois ouvi o Senhor dizer aos outros homens: Passem pela cidade após ele e matem, que os olhos de vocês não tenham piedade e não poupem ninguém. Matem os velhos, os jovens, as moças, as crianças e as muralhas, até exterminá-los. Mas não se aproxime de ninguém que tiver sinal na testa. Comecem pelo meu santuário. Então começaram pelos anciãos que estavam diante do templo, e ele lhes disse: Contaminem o templo, enchem de mortos os seus átrios. Vão. Eles saíram e começaram a matar na cidade. Enquanto a matança continuava, fiquei ali sozinho. Caí o rosto em terra, clamei e disse: Senhor Deus, será que vais destruir todo o restante de Israel, derramando seu furor sobre Jerusalém? Então me respondeu: A iniquidade da casa de Israel e de Judá é excessivamente grande. A terra se encheu de sangue e a cidade de injustiça. E eles ainda dizem: O Senhor abandonou a terra, o Senhor não nos vê. Quanto a mim, os meus olhos não terão piedade e não pouparei ninguém, e lhes darei o que merecem por seus atos. Então, o homem que estava vestido de linho e que tinha um estojo de escriba à cintura relatou, dizendo: Fiz como me ordenaste. Hebreus capítulo 5, versículo 1. Cada sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é constituído nas coisas relacionadas com Deus, a favor dos homens, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos ignorantes e dos que se desviam do caminho, pois também ele mesmo será rodeado de fraquezas. Por essa razão, deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. E ninguém toma esta honra para si, a não ser quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim, também Cristo não glorificou a si mesmo para se tornar sumo sacerdote, mas quem o glorificou foi aquele que lhe disse: Você é meu filho, hoje eu gerei você. E em outro lugar também diz: Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da carne, sendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua referência. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E Deus o nomeou sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E a esse respeito temos todas as coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite
e não de sólido alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Salmo 105. Deem graças ao Senhor, invoquem o seu nome, tornem conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantem a Deus, cantem louvores a Ele, falem de todas as suas maravilhas. Gloriem-se no seu santo nome. Alegre-se o coração que buscam o Senhor. Busquem o Senhor e o seu poder, busquem continuamente a sua presença. Lembre-se das maravilhas que Ele fez, dos seus prodígios e dos juízos de seus lábios. Vocês, descendentes de Abraão, seu servo, vocês, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, nosso Deus, e os seus juízos permaneiam por toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações e da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo: eu lhe darei Canaã como porção da sua herança. Quando eles eram em pequeno número, pouquíssimos e estrangeiros na terra de Canaã, quando andavam de nação em nação, de reino para reino, Deus não permitiu que ninguém os oprimisse e, por amor deles, repreendeu reis, dizendo: não toquem nos meus ungidos, não maltratem os meus profetas. Provérbios 26, 28. A língua falsa odeia aqueles a quem engana, e a boca lisonjeira é causa de ruína. Terminamos mais uma leitura diária. Muito grata por compartilhar deste momento em Cristo. Tenha um extraordinário dia. Deus abençoe você e a sua família. E até amanhã.